Olá, vamos dar início a mais uma aula da GKPlan. Meu nome é Geiel Couto e nós temos o intuito hoje de trazer uma visão sistêmica a respeito do planejamento industrial, obra civil. Nós iremos trazer hoje um assunto importante que é princípios do planejamento, direcionadores do planejamento. Eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje com uma mente mais aberta a respeito do ato de planejar e de como você fazer uma execução de forma mais assertiva. Então, o planejamento ele não diz respeito a decisões futuras, mas a implicações futuras de decisões do presente. Eu costumo dizer que planejamento é a arte da antecipação. Não existe fazer planejamento sem se antecipar. Se você precisa ter uma execução excelente, você precisa fazer um excelente planejamento. E para tanto, você precisa se antecipar aos fatos. Não é possível você entrar em uma execução sem planejamento. Não é possível você entrar em uma execução sem se antecipar aos fatos. Conhecendo um pouco você que está aqui hoje, ouvindo, assistindo esta aula, eu quero lhe perguntar se você já planejou algo. Eu quero lhe fazer você pensar que você já existe alguns princípios de planejamento. Você já organizou um aniversário, já organizou um serviço em sua casa, um batizado, uma formatura. Quem sabe você já determinou um objetivo quando estava fazendo esta organização desse determinado serviço. Você avaliou os riscos, porque todo projeto tem riscos. A grande questão é fazer com que esses riscos se tornem riscos controlados por você através do planejamento. E você realizou um orçamento, com certeza. Hoje nós não fazemos nenhum tipo de serviço sem que tenhamos um orçamento para que nós possamos avaliar se está dentro do nosso orçamento ou não. Criou um passo a passo, certamente. Então, eu digo que você criou um cronograma, você criou uma cronologia dos acontecimentos. Portanto, eu digo para você que você possui os princípios de planejamento. Precisa apenas agora das técnicas e ferramentas. É o que nós, da GKPlan, iremos tentar passar para você, é os princípios de planejamento, são os direcionadores de planejamento. Nós não temos nenhum intuito com os nossos treinamentos em fazer você um operador de software, um operador de Primavera, um operador de Project, um operador de SAP. Não queremos isso. Nosso objetivo não é este. O nosso objetivo é forjar em você um profissional de planejamento. O nosso objetivo é fazer com que você se torne um analista, um técnico, um engenheiro de planejamento com uma visão sistêmica, uma visão estruturada de planejamento. Então, vamos ver alguns princípios hoje, alguns direcionadores e, na sequência, em outras aulas, quem sabe você vai participar do nosso próximo treinamento, você vai poder ter uma amplitude maior a respeito dos princípios de planejamento. Nunca inicie um planejamento sem conhecer o escopo de serviço. Isso é um princípio bastante importante, é um direcionador muito importante quando você vai iniciar um planejamento de um projeto. O escopo de serviço é o instrumento que você inicia o seu planejamento. Você precisa entender, compreender item a item de um escopo de serviço. E o que é
um escopo de serviço. O escopo de serviço são as principais entregas que você tem que fazer. O escopo de serviço é algo muito macro. Você pode perceber aqui nesse exemplo que eu trouxe para você, manutenção e limpeza do FT 4502, limpeza e teste do P9701, limpeza química das linhas de 8 polegadas. Dentro do escopo de serviço, nós temos o regime de trabalho ao qual o seu projeto vai seguir. É o calendário, né? Então, nesse caso aqui é ADM, mas ele pode ser 24 horas, pode ser de 2 turnos. Este escopo de serviço, ele também vai constar a data de início do seu projeto. Nesse caso aqui, 3/9/2021. E a duração, que nesse caso aqui são 5 dias. Então, o escopo de serviço, você precisa entendê-lo. Se preciso for questionar 10 vezes com o dono do serviço, com o cliente, assim faça. O importante é que você não inicie o seu planejamento sem ter a compreensão, o entendimento do que será executado. Um segundo princípio que nós iremos passar para você hoje, é nunca inicie um detalhamento do projeto sem ir ao campo, ou seja, de sua mesa de trabalho, do seu posto. Isso é algo inaceitável. Não existe detalhar um serviço, planejar da mesa de trabalho. Você precisa, primeiro ponto, ir ao campo na frente do serviço. Lá você vai conhecer o cenário e você vai estabelecer os passo a passo da execução. Sempre você precisa fazer um detalhamento, fazer o planejamento de um determinado serviço em parceria com o executante, o dono do serviço, quem vai executar o serviço. Nós temos aqui um modelo de detalhamento. Nós temos nesta coluna de descrição o passo a passo, como será executado o serviço. Nesta outra coluna de duração, é o prazo de cada tarefa, cada etapa do seu serviço. A coluna de predecessora, que é o link entre uma tarefa e outra. Esta coluna ela vai determinar a sequência do seu serviço. E a última coluna é de recursos, onde você coloca a mão de obra. Qual é a mão de obra que você vai precisar e quantidade para executar cada tarefa. Este detalhamento é feito a 4 mãos. Por mais conhecedor que seja o técnico de planejamento, ele não pode executar um planejamento sozinho. Por isso que nós temos uma equipe de execução, uma equipe de planejamento, e juntos iremos desenvolver, elaborar um planejamento de um determinado projeto. Com isto, você envolve o executante. Com isso, nós temos confiança nos prazos e nas etapas de execução. E com isso, nós conseguimos aumentar a assertividade do nosso serviço, do nosso planejamento. Um terceiro princípio de planejamento é nunca desenvolva um planejamento, um detalhamento do seu serviço sem verificar as interfaces entre as disciplinas envolvidas. Esse princípio é muito importante também, porque todas as partes envolvidas no projeto devem conhecer o escopo de serviço, devem conhecer todo o detalhamento, todo o passo a passo.
Eu não tenho como fazer com que uma execução ocorra conforme o planejado se todos os envolvidos no projeto não tenham conhecimento pleno de todas as atividades a ser executada. Então, todos os serviços nós precisamos de apoios. Um serviço de mecânica nós precisamos do apoio de um andame, apoio de uma caldeiraria, para que a gente possa executar o serviço de mecânica. E todos precisam conhecer esse escopo, esse detalhamento, esse planejamento. A gente precisa entender que o serviço, o projeto só é concluído quando todas as atividades são concluídas. Então a gente precisa internalizar de que não é uma disciplina apenas que precisa concluir. Por que disciplina? Talvez você não conheça esse termo disciplina. Disciplina é a especialidade da execução. Nós temos caldeiraria, mecânica, elétrica, instrumentação, partindo para obra civil. Nós temos o pedreiro, temos o carpinteiro, temos a marcenaria. Então, as disciplinas, elas precisam estarem todas envolvidas no mesmo objetivo, que é a conclusão de um determinado projeto que você está planejando. O próximo princípio é: nunca inicie a execução de um projeto sem que todo o material que será aplicado na execução esteja em mãos. Esse princípio é algo de extrema importância nós entendermos que sem ele você não terá um êxito na sua execução. Você pode fazer um planejamento todo robusto, um planejamento todo bem estruturado, mas se você não consegue ter a certeza de que os materiais que serão aplicados na execução, eles estejam todos em mãos, todos segregados por serviços e todos inspecionados pelo responsável da execução, checado se é ele mesmo, se está conforme. Se você não assim fizer, com certeza teremos problemas na execução, teremos alguns desvios que podem afetar diretamente no prazo, na qualidade do nosso serviço. Então, esse princípio de materiais, a nós termos a certeza de que todos os materiais estejam nas nossas mãos e de forma conferida e segregada por serviços, esse princípio vai lhe levar a ter uma assertividade ainda maior na sua execução. Eu trouxe aqui agora um exemplo, um evento de manutenção que é uma bomba com baixa eficiência. Eu trouxe aqui um exemplo da manutenção no ramo petroquímico, né? Mas nas próximas aulas trarei também exemplos no ramo construção civil. Nós temos o primeiro passo, nós irmos ao campo e conhecermos o cenário ao qual está inserido este evento de manutenção, que é a baixa eficiência de uma determinada bomba com o seu tag 4601, um tag aqui que eu criei, hipotético, para que a gente possa termos como exemplo. Lá no campo nós iremos entender o escopo de serviço. Nós sabemos que é uma bomba com baixa eficiência, mas vamos lá, como esta bomba lá, ela está em uma altura, precisa montar andame, ela tem alguma interferência que você precisa remover, algo que precisa você tirar um isolamento, montar um andame, como falei. Como é esse cenário que está inserido este evento de manutenção? O segundo passo é iniciar o planejamento.
Dentro do planejamento, você vai começar a detalhar esta manutenção. Quando eu falo de detalhar, como eu já ilustrei lá naquele slide anterior, é você determinar o passo a passo, ver os apoios, as interfaces, os materiais e ver o sequenciamento de tarefas. Nós, quarto passo, iremos criar um cronograma, que é uma cronologia dos acontecimentos que nós teremos com a manutenção desta bomba. E criar a curva de avanço, que é o nosso principal indicador de acompanhamento de execução. Quinto passo, fazer o acompanhamento e controle da manutenção. Então aqui alguns passos básicos para que a gente possa criar um planejamento para a execução de um serviço de manutenção. Bom, irei falar aqui agora um pouco de SAP. SAP é um sistema de gerenciamento de ativos, sistema empresarial, ele é um sistema alemão e ele é um poderoso sistema de gerenciamento de dados. Ele integra todo o processo de uma organização. Então, se uma determinada empresa ela opera com SAP, ela vai ter a gestão desde o início lá na produção até o escoamento do seu produto final lá no saque, passando pela manutenção, passando pela parte de suprimento, pela parte de materiais, passando por todos os processos que faz com que um produto seja produzido. Então, o SAP, ele nos leva a ter uma robustez no gerenciamento de um determinado ativo. E falando agora de SAP, a primeira ferramenta ou instrumento que nós temos dentro do SAP para iniciar um determinado planejamento e manutenção é criar a nota de manutenção. A nota de manutenção, ela é o instrumento utilizado para notificar um determinado evento. No caso, exemplo que nós fizemos anteriormente, bomba com baixa eficiência, foi criada uma nota de manutenção para que nós pudéssemos estar executando a manutenção desta bomba. E nesta nota, nós temos aqui embaixo um modelo de nota de manutenção. E aqui nós temos uma tela do SAP, né? Rapidamente eu irei fazer a apresentação aqui. Na parte superior tem um menu. Aqui nessa parte abaixo do menu tem alguns botões de acesso rápido. Neste espaço em branco que temos aqui é o local onde nós colocamos as transações. Então, para criar uma nota, nós iremos lá no W21, que é criação de nota, e lá nós clicamos e criamos a nota e caímos nesta tela. E essa tela, temos aqui o número da nota, temos a descrição da nota e temos aqui embaixo o tag da nota e o nome do notificador, a data. Nesse campo em branco nós colocamos um texto mais longo a respeito do problema encontrado, para que quando nós abrirmos esta nota, nós possamos ter informações mais clara do serviço. Bom, depois que nós criamos a nota, nós iremos criar a ordem de serviço. A ordem de serviço é o instrumento que nós utilizamos para planejar. É através da ordem de serviço que nós alocamos todo o custo da manutenção,
alocamos todo o material que iremos estar utilizando nesta manutenção e recursos. Então é tudo através da ordem. Então o planejamento ele se dá por meio da ordem de serviço. E aí nós temos, quando nós clicamos para criar a ordem de serviço, ele nos pede aqui o tipo de ordem e o número da nota, não? Então nós colocamos o número da nota e aí geramos aqui a ordem de serviço, onde temos aqui o texto da ordem, que ele vem lá da nota, mas você pode utilizar um outro texto, melhorar a descrição. E nós temos aqui embaixo, clicando nesta aba de operação, nós temos a parte do detalhamento. Então nós temos aqui o detalhamento do serviço, a operação 10, que é a primeira operação, raquetear a bomba. Aí temos aqui quantidade de recurso 2, duração 4, um HH 8. O recurso é posto aqui, nesse campo que está em branco. Aí nós temos aqui a segunda operação, que é recuperar a selagem. Aí temos duração 16, quantidade de pessoas 1, trabalho 16. E nós temos aqui desraqueteamento da bomba, terceira tarefa. Nós temos duração 4, quantidade de recurso 2, HH 8. E temos aqui nossa rede de relacionamento. Nós conseguimos também no SAP fazer um relacionamento entre atividades, uma interligação entre atividades, e chamamos aqui de rede de relacionamento, onde temos uma atividade após a outra, linkando assim o término de uma com o início da próxima. Então, aqui é a tela de mais uma ordem de manutenção. Aqui já é limpeza do trocador, abrir trocador, limpeza do trocador, fechamento do trocador, com suas durações e quantidades. Bom, aqui é uma ligeira explanação, né? Nós sabemos que em um curso mais completo, uma aula maior, com mais horas, a gente consegue explanar de forma detalhada de como fazer cada transação desta no SAP. A partir daqui, nós imprimimos essa ordem de serviço e vamos para o campo para poder executar. Mas também, se for um serviço que demande um cronograma, nós iremos partir para desenvolver este cronograma no Primavera ou no SAP ou no Project, né? O qual software de planejamento você esteja utilizando. Vamos falar um pouco agora sobre o Primavera. Primavera é um sistema de gerenciamento de portfólio. Primavera ele vem criando assim robustez, ganhando espaço a cada tempo, e ele foi criado lá em 83, mas comprado pela Oracle em 2008. A partir daí ele tomou um crescimento exponencial, onde vem tomando espaço no mercado, nas grandes indústrias. Hoje o SAP, o Primavera, ele está em grandes companhias multinacionais e ele é um forte software de gerenciamento de projetos. Para que serve o Primavera, ou o que é o Primavera? Ele é um programa de gerenciamento de projetos, ele é multiprojetos. Por que multiprojetos, Joel? Porque ele consegue fazer com que você gerencie todos os seus projetos ao mesmo tempo. Nós sabemos hoje que o profissional de planejamento, ele não apenas executa um planejamento, ele é responsável por vários projetos e ao mesmo tempo ele precisa gerir todos esses projetos. E o Primavera lhe permite isto. O Primavera é um software multiprojetos. Ele também é multi-usuários.
vários usuários podem abrir o mesmo projeto ao mesmo tempo e assim estarem operando com esse mesmo projeto ao mesmo tempo. Basta cada um ter o seu próprio login e senha de acesso e assim é possível fazer. Ele também tem a base de dados própria, onde isso lhe garante a segurança e a robustez que eu falei para vocês anteriormente. Bom, Primavera para que serve? Se você pensa em trabalhar com projetos em empresa de engenharia, de manutenção industrial, se você é engenheiro, técnico, é estudante de engenharia, é analista de planejamento, ou você quer ser um desses profissionais, o Primavera vai ser muito útil para você, porque ele é utilizado nas principais empresas de engenharia e multinacionais que nós já falamos anteriormente. Bom, com o Primavera ele vai poder controlar todos os projetos da empresa, por exemplo, vai poder dizer quando ele deve começar um determinado projeto, quando está previsto terminar, quanto vai custar, isso é importante, né? Custo hoje é decisivo, né? É determinante para a execução de um projeto, quantidade de recursos e nivelamento de recursos, e se seu projeto está adiantado, atrasado em relação ao que foi planejado. Isso é muito importante você saber qual é a funcionalidade do Primavera, para você ver se ele vai ser útil para você ou não. Mas eu já te garanto que o Primavera é uma ferramenta fantástica. Existem muitos recursos que eu mesmo tenho 20 anos que opero com o Primavera, quer dizer, com planejamento, né? O Primavera, eu tenho uns 15 anos que opero com Primavera e todos os recursos eu ainda não consegui zerar. Tem recursos que eu ainda não utilizo no Primavera, são recursos que no nosso dia a dia a gente não tem a prática de utilizar, mas caso você queira, você pode explorar ainda mais recursos dentro do Primavera. Queira e precise, né? Bom, dentro do Primavera a gente tem uma receita de bolo, eu costumo dizer para os meus alunos, que se você fizer esse sequenciamento, você vai conseguir concluir o seu projeto de forma bastante assertiva. O primeiro passo é criar EPS. Então, a EPS é onde fica armazenado os seus projetos, né? É a estrutura da sua empresa. É como está organizado ali a sua distribuição dos seus projetos. Projeto é o cronograma, digamos. Então, criação do projeto a gente cria dentro da EPS, associada a uma determinada EPS. Então, quando você fala de projeto no Primavera, é o cronograma que você está criando. Nós criamos na sequência o calendário e associamos ao projeto que você está trabalhando. Criamos a WBS, que é a estrutura, é o esqueleto do seu projeto. A WBS, em português, é a Estrutura Analítica de Planejamento. Então, dentro da WBS vai constar as principais entregas do seu projeto. Então, é muito importante você estruturar a sua WBS de forma tal que lhe facilite o detalhamento, que é a próxima etapa, que é a criação das atividades, porque desta forma você vai poder controlar melhor lá na fase de execução. Então, depois que você cria a WBS, você cria as atividades, que é aquela parte do detalhamento, que é quando você detalha o serviço, colocando as durações, as predecessoras, os recursos, tudo dentro das atividades. Alocamos os recursos, que é você colocar os recursos em cada atividade. Nivelamos o projeto. Nivelamento é muito importante porque ele vai fazer com que haja uma distribuição linear das demandas de recursos, para que não haja aqueles picos e vales de demandas de recursos.
Nós salvamos a linha de base, que é quando você congela o seu projeto. A linha de base, o baseline, é o referencial que você tem para seguir. Então, com a linha de base estabelecida, você vai poder estar verificando se você está dentro ou fora do planejado. E aí nós temos lá algumas tarefas marcos, né, que a gente mede se você está dentro ou fora do planejado. Temos a curva de avanço. A curva é o principal indicador de planejamento. Através da curva, você vai poder verificar se o seu projeto está adiantado ou atrasado. É um gráfico de linhas, onde você tem duas linhas do previsto e do realizado, e que vai lhe garantir que você esteja dentro do previsto. Nós iremos ter algum exemplo na frente que vai mostrar a você esta curva de avanço. Aqui é a cara do Primavera. Nós temos aqui, rapidamente, como nós fizemos com o SAP, um menu superior. Temos na barra lateral, temos alguns botões de acesso rápido. Na barra lateral direita também. Nesta parte central, nós temos a área onde nós elaboramos o cronograma. Aqui nós colocamos as atividades, as durações, início e término, os recursos e as predecessoras, que está aqui escondido. Aqui dentro dessa área é onde nós elaboramos todo o nosso cronograma. Nós temos aqui na lateral direita o gráfico de barras, né, o gráfico PERT, Gantt, onde nós temos aqui a barra preta, que refere-se ao serviço, e essas barras azul e verde referem-se às tarefas. E temos essas ligações aqui entre uma tarefa e outra, que são as amarrações, que são as predecessoras. Na parte inferior direita, nós temos aqui a curva de avanço, que eu falei para vocês. Temos aqui a linha azul, que é uma linha de previsto, e temos uma linha verde, que é a linha do realizado. Então, através desta visualização, a gente consegue identificar se o seu projeto está atrasado ou não. Nesse caso aqui está atrasado, e muito atrasado, né? Então, quando você tem uma gestão à vista, através dessa curva, você consegue visualizar rapidamente e tomar as decisões que precisam ser tomadas. Bom, essa aula que nós tivemos hoje é uma aula que nós fazemos para que você possa abrir um pouco a mente a respeito do planejamento. Temos o project que nós não trouxemos hoje aqui por causa do tempo, e nós queremos apresentar para vocês aqui nossa proposta de treinamento. Então, nós temos uma estrutura de planejamento. Nossa empresa é uma empresa que está operando desde 2009. Nossa empresa é uma empresa de gerenciamento de projetos e serviços de planejamento. A gente traz hoje, na atualidade, para você um curso de formação de técnico de planejamento. Como disse anteriormente, a gente não quer ensinar somente a você utilizar as ferramentas de planejamento, mas principalmente como funciona o mindset e as técnicas para ser um profissional da área de planejamento com alta performance. O que você precisa hoje é aumentar a sua performance, é performar mais, melhor e fazer com que a execução tenha uma performance maior. E para isso o planejamento é a bola da vez. Hoje, todas as principais empresas que estão no ramo petroquímico, obra civil, está apostando no planejamento. O planejamento ele ganhou uma importância muito grande dentro das companhias. Eu digo para você porque eu mudei a minha visão de planejamento há 20 anos atrás,
eu quis dar um boom na minha carreira profissional, então eu fiz um upgrade para o planejamento. Minha formação é engenharia mecânica e produção, porém eu me especializei em planejamento porque eu vi que o planejamento é uma profissão, é um ramo fantástico. Você consegue estruturar todo o projeto, você consegue fazer com que um projeto seja executado de forma assertiva, dentro do prazo, dentro do custo, dentro da qualidade e dentro da segurança. Nós utilizamos as principais ferramentas de planejamento, que é o MS Projet, Primavera e SAP, e nós utilizamos o nosso treinamento da seguinte forma: nós temos um encontro semanal online, isso eu não abro mão, é o nosso diferencial, é esse corpo a corpo, é esse contato com o aluno, não é gravado, é online, ao vivo. Todo aluno tem um contato comigo em aula, é 1h30 por semana que nós temos esta aula online. Nós temos 3 encontros semanais, aí sim, que é videoaulas, onde eu gravo as videoaulas e você você recebe essa videoaula no seu WhatsApp, no seu grupo de turma, de aula, e você pratica essas videoaulas, gerando as dúvidas e tirando essas dúvidas no dia presencial. Nós temos também um canal de comunicação que é o WhatsApp, e por meio do WhatsApp eu consigo tirar também dúvidas fora dessa aula online. Tem algumas limitações de horário, de momentos, mas sempre eu respondo, eu interajo fora desse período de aula online. Nós aplicamos 3 projetos que eu trago da minha atualidade, projetos que atualmente eu esteja desenvolvendo na prática, eu trago para a sala de aula para que a gente possa estar desenvolvendo juntos esses projetos. E cada aula online eu solto a gravação na sequência. Então, se você faltar uma determinada aula, não tem problema. Quer dizer, problema tem porque é importante você ter esse contato com a gente, mas você pode ouvir essa gravação também quando você assim puder. São 12 semanas em torno. A gente não engessa esse prazo, às vezes vai até 18 semanas, mas o importante é que você saia com a sua mente mudada com relação ao planejamento e você saia de fato formado como técnico de planejamento, analista, engenheiro de planejamento. Bom, eu estou com uma turma que vai iniciar agora no dia 21/6 e as inscrições estão indo até dia 18/6. Nós estamos com a promoção de R$ 997, estava R$ 1.119. Nós dividimos também esse valor no cartão em quantas vezes você precisar e também damos um desconto, ainda mais um desconto, se for via Pix, via transferência. Bom, fica aí o meu contato, está aqui na tela, tem o nosso site gkplan.com.br, tem o nosso e-mail de contato, que é contato@gkplanejamento.com.br e o nosso número de telefone, que é o 9280-3454. Espero poder lhe encontrar nas próximas turmas da GKPlan. Será assim um imenso prazer poder contribuir para a sua formação profissional, dar um upgrade, um boom na sua formação profissional, na sua atuação no ramo que você esteja operando. Então, um abraço e até a próxima aula.